Fala comunidade, tudo bem? Beleza? Hoje mais um episódio das Runtime Apps, que agora eu vou mudar o nome da série para Windows Universal Apps. Esse nome Universal já está sendo usado desde o ano passado, mas... Bom, eu vou usar agora, a partir de agora. E hoje, depois a gente conhecer como conceber a ideia de fazer a app, definir o design dela, agora é a hora de começar a app. E a gente vai usar a XAML para trabalhar com o layout das nossas apps. É claro que você pode usar HTML, CSS e JavaScript, mas como eu não sou front-end, eu sou ruim com HTML, CSS, essas coisas, eu vou usar o XAML porque tem mais a ver com o que eu gosto, sei lá, ele é um XML e eu vou usar ele. Então a gente vai começar aqui, Store Apps. A gente vai começar um projeto. Cadê? Na verdade, primeiro eu vou criar uma solution. Cadê? Opa. Solution. A gente vai trabalhar com grids, então eu vou dar o nome de grid. Porque eu sou uma pessoa muito original. E deixa eu trocar. A gente trabalha mesmo. Blank Solution. Eu tô usando o Visual Studio 2013. Eu ainda não tô usando o 2015. Eu vou baixar em breve. Agora sim eu vou adicionar dois projetos. Store Apps. Eu vou colocar Blank App, Universal Apps, que vai ter o nome de Grid Grid W de Windows. Eu sou realmente muito criativa, é claro. Dessa vez, gente, eu vou deixar o link desse projeto, dessa solution, para download na descrição do vídeo. E também um link com um artigo que eu escrevi sobre isso. E eu vou criar também um projeto para o Windows Phone para a gente ver como fica a grid nos dois. Você vê que ele já criou aqui... ele já criou aqui o Windows Phone e o Windows 8. E o código que é compartilhado, etc. Bom, eu tenho a main page dos dois projetos. Eu vou começar com ela. Opa, minha máquina tá um pouquinho lenta. Tudo bem, aqui eu tô carregando o design. O legal é que você vai mexendo aqui embaixo no código XAML. E aqui em cima já vai aparecendo um preview do que você está trabalhando, o que você está fazendo. E eu tenho aqui a toolbox, que está carregando, que tem aqui um monte de item. Botões, checkbox, data picker, grid view, hub. Tem bastante coisinha aqui. Eu vou trabalhar só com as grids. Enquanto está carregando, eu vou explicar um pouquinho sobre a grid. Com a grid, você pode alinhar os itens dentro de uma tela, de forma flexível, usando linhas e colunas. No código nós usamos a tag grid, essa daqui. Deixa eu aumentar aqui a porcentagem, aqui o tamanho. Essa tag grid, para iniciar o grid. E para posicionar um elemento, você vai indicar a coluna e a linha que ele vai estar. Mas antes de eu colocar um elemento na grid para ver a posição dele, eu tenho que definir as linhas e colunas. E como que você faz? Você vem aqui, primeiro eu vou definir as linhas. Eu escrevo grid, ponto, row
Definitions. O meu Visual Studio ainda tá carregando, por isso ele não veio com complete pra mim. Linguagem de markup. Escrevi grid errado. Grid, ponto. Row definitions. Aqui. Isso aqui é só para inicializar a área em que a gente vai definir as linhas. Então, aqui dentro que eu vou definir as linhas. Eu vou colocar aqui row definition. Colocar a altura. Eu vou colocar de 100 pixels. E fechar. E eu vou colocar uma outra coluna, uma linha, row definition, de também altura, vou colocar altura 200. Só para ficar diferente. Aí eu vejo aqui no meu, aqui em cima, no meu preview, ele já mostra que tem as minhas colunas, essas minhas linhas. Essa minha primeira linha de 100 e a de 200 está aqui. Tá. E a divisão entre elas, linha. Aqui do meu lado eu já tô vendo aqui um display para o preview da minha aplicação. Eu posso mudar aqui o display para diferentes devices. Por exemplo, se eu quero testar primeiro um device de alta resolução aqui, ó, bem grande, 7 polegadas. Ou então eu posso tentar um de... Cadê? Aqui tem alta polegada também. 12 polegadas, 10. Eu vou deixar esse mesmo. Orientação, se ele é de pé, retrato ou paisagem. Vou deixar paisagem. E eu não vou olhar isso agora. Bom, eu defini as minhas linhas. Agora, se eu quiser definir um item, por exemplo, um text block, eu posso colocar ele grid, row. Eu vou colocar que ele está na segunda row. Lembrando que o índice começa no 0. Então, deixa eu colocar um texto. Text. Oi, mundo. Muito criativo. Aí você vê, eu coloquei ele na grid row 1, que é a segunda. Ele apareceu aqui rentezinho na segunda. Se eu quisesse colocar na primeira, eu trocava aqui para 0, etc. Agora, se eu quero que ele fique em outra posição, eu também posso definir, além das linhas, eu posso definir as colunas. Então, eu venho aqui, grid, column definitions, e eu faço a mesma coisa aqui. Eu defino uma column definition de largura 100 e uma outra column definition de largura 200. Aí, você vê aqui, ele já está mostrando separadinho em linhas e colunas. Eu vou colocar aqui no meu text block, que ele é um grid column 1. Aí ele já veio aqui pro lado. Ah, Mayoga, mas em vez de definir a posição na linha e coluna, eu posso definir com margem? Pode. Mas a grid é para você te auxiliar na definição dos locais. Você pode colocar... Você tem mais facilidade em trabalhar nisso. E eu vou explicar agora que do jeito que a gente fez aqui, os itens podem não caber nesse espaço. Por exemplo, em vez de colocar um text block, eu vou vir aqui no meu text block e vou colocar um retângulo grid row 0, grid column.
Ah, esses códigos é a mesma coisa, funciona no Windows Phone. Widget 300, Height 300, aí a Fill, que é a color, Red. Então, o que aconteceu? Aqui com a grid, a gente colocou que a primeiro quadradinho aqui, ele tem 100 de largura e 100 de altura. Só que o nosso retângulo, o nosso item, ele é 300 por 300, então ele não cabe aqui dentro. Então, ao trabalhar com o layout da sua app, você pode optar por fixar as referências de tamanho e posição da sua app ou deixar flexível. No caso de fixar e definir o tamanho das colunas e linhas, o tamanho dos elementos que estão, você perde você pode não caber assim, não participar. Pode não alinhar certinho. Aí o que você pode fazer? Esse retângulo vermelho, por exemplo, ele não cabe em toda a imagem. Cada espacinho desse separado se chama slot. E se os slots estão fixos, você pode ter esse problema, cortar o conteúdo. E aí o que você pode fazer? Você pode usar técnicas para deixar o layout flexível. A primeira é, no caso de um text box, por exemplo, deixar a largura como alto. Assim ele vai fazer da largura do texto que você estiver colocando. Aí, aqui pra gente deixar os slots do tamanho do conteúdo, a gente coloca ele... Você pode colocar o conteúdo todo dentro de uma view box. Aí, no caso de texto também, para que você vai ter um componente que ele não vai cortar o conteúdo. Ou na grid, para você deixar os slots do tamanho certo, você pode colocar aqui. Eu vou colocar, em vez de 100, alto. Que ó, ele já ficou do tamanho do conteúdo. E alto. Pronto. Aí o slot, né, o espacinho aqui na grid vai ficar do tamanho do conteúdo. Outra coisa que você pode fazer também é trabalhar com o tamanho da grid, por exemplo. Linhas e colunas flexíveis, por exemplo. Aqui eu coloquei ele alto, beleza. O slot coube o retângulo. Mas se eu fosse... Você vê que tem um espaço aqui vazio, a sua app você vai poder programando ela e numa tela pequena ela vai ficar boa, mas quando você entrar numa tela grande vai ficar assim, sobrando espaço, porque você definiu, no caso aqui eu defini alto, mas se eu tivesse definido tudo com pixelzinhos e a minha grid só tem espaço de pixels até 400 pixels, por exemplo, numa tela maior vai ficar sobrando aqui um espaço. Então, para você aproveitar melhor o espaço inteiro da tela, você pode usar o asterisco para definir o tamanho dos seus itens, o tamanho das linhas e colunas. Por exemplo, eu vou aqui em Row Definition, em vez de deixar alto, vou deixar um asterisco. E um asterisco. Um asterisco. Um asterisco. Tá, o que aconteceu aqui? A minha grid, eu dividi ela em dois asteriscos. Um asterisco é um espaço dividido exatamente no meio, porque aqui vai ter dois espaços. Se eu tivesse colocado 3 linhas, cada uma de um asterisco, cada pedaço ia ter 1/3 da tela. Então, esse é um jeito de você deixar flexível o seu layout para se adequar ao tamanho da tela. Você deixa tudo tamanhos posicionadinhos assim, tamanhos iguais. A mesma coisa para linha. Eu falei de coluna, agora tem a linha. A mesma coisa, ela se dividiu em 2. O meu retângulo aqui ele ficou bem no meio do espaço que ele tinha.
Se eu vir aqui e deixar uma outra coluna, aqui ele já dividiu em 3, como você pode ver, mas se eu colocar 2, aí o que acontece? Tem 2, 4. Tem 4 asteriscos, então tem 4 espaços de tamanhos iguais. No caso, esse último aqui eu defini como 2 asteriscos, então ele vai ocupar 2/4 da tela. E por aí você pode ficar colocando aqui os valores que você quiser, 3, por exemplo. Aí esse aqui vai ter, deixa eu ver, 6. Esse aqui vai ter 3/6 da tela, 2/6 e mais 1/6. Muito bem. A gente tá com 15 minutos e eu ainda tenho um monte de coisa pra falar. Mas eu vou deixar a parte de alinhamento dentro da grid pro próximo episódio, porque esse vídeo vai ficar muito longo e, como eu já expliquei no vídeo anterior, a minha velocidade de upload com a Vivo é tão boa que se eu deixar vídeos muito compridos, eu demoro 3 dias para subir. Então, eu vou fazer um outro vídeo depois sobre como você usar um item em mais de uma coluna, usar o posicionamento da grid. A gente vai deixar para o próximo vídeo. Então, até mais, galera!